A Convenção Constitucional do Chile apresentou nesta semana o texto final da nova Carta Magna para o país. O texto estará sob consulta nos próximos 2 meses e deverá passar por um novo plebiscito no dia 4 de setembro para entrar em vigência. O Chile encerra, portanto, o processo constitucional iniciado em 2019, com um acordo de paz assinado em novembro, que deu fim às maiores manifestações da história recente do país. A nova Carta Magna do Chile prevê, entre outras mudanças, a desmilitarização da polícia, dos chamados carabineiros. A gente vai falar sobre esse assunto com André Kaiser, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e com Adilson Paes de Souza, que é o tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Olá, André. Olá, Adilson. Bom dia. Prazer em recebê-los. Bom dia, Marilu. Bom dia, Adilson. Um prazer estar com vocês e bom dia também aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom dia, Marilu, André, a todos. Um prazerzão. Vamos lá, vamos começar aqui pelo André, viu, Adilson, falando aqui de uma forma geral em relação a essa primeira Constituição escrita por um organismo com paridade de gênero, 155 constituintes, aí foram eleitos por voto popular para elaborar um novo texto e deixar de lado, né, a Carta Magna que estava aí em vigência desde a época da ditadura de Augusto Pinochet. André, foi um ano aí de debate, a nova Constituição possui 390 artigos, né? Está sendo dividida em 10 eixos. Inicialmente, como é que você vê esse texto da nova Constituição, que ainda vai passar por um novo plebiscito em setembro? Queria essa ideia geral primeiro, para depois a gente entrar mesmo na desmilitarização da polícia. Bom, Marilu, acho que é um texto bastante inovador, tanto para a história política do Chile, como para a história política da região, né, e quiçá até, em alguma medida, do mundo, né? Digamos, o Chile tem uma tradição de ser um Estado centralizado, bastante centralizado. Até pouco tempo atrás, inclusive, os governadores das regiões em que se divide o país não eram eleitos por voto direto, eram nomeações do poder central, para que se tenha uma ideia. Isso é algo importante para entender depois a questão do lugar da polícia, né, nesse Estado. Além disso, é um Estado com uma forte tradição autoritária. Salvo engano, essa primeira constituinte, essa primeira das cartas chilenas, elaborada por uma convenção constitucional eleita exclusivamente para este fim, né? Lembrando que a última das constituições chilenas, a Constituição de 1980, foi elaborada por uma comissão de juristas indicados pela ditadura e depois submetida a plebiscito num clima de estado de exceção que vigorava no país desde 73, né? E que reforçou, né, esse caráter centralizado e autoritário do Estado chileno, ainda que depois, digamos, o país tenha se democratizado, mas foi uma democratização sempre muito limitada por essa Constituição, né? E isso está na raiz dos protestos de 2019, né, o ciclo de protestos que deu na convocação, no plebiscito que convocou a Convenção Constitucional. E ela é inovadora por vários motivos. Primeiro, ela recolhe algo que vinha do chamado novo constitucionalismo latino-americano, do novo constitucionalismo andino do começo do século, né, dando aí destaque para as constituições da Bolívia e do Equador, que é a ideia da plurinacionalidade, ou seja, reconhecer que o Estado não é formado por uma única nação, a nação chilena, mas por diversas nações, dando um status igual às nações indígenas, que formam mais de 12% da população, em especial os Mapuche, do sul do país, mas incluindo aí também os Quechuas e os Aimarás ao norte, né, entre outros. E isso implica, inclusive, em reconhecer os seus mecanismos tradicionais de administração da justiça e de eleição de autoridades, né? O que se pode imaginar que é algo bastante controverso num Estado centralizado, né, que sempre manteve com os povos indígenas uma relação colonial ou neocolonial. Basta referir, né, que tanto a Araucânia, ao sul, região tradicional dos Mapuche, como as regiões ao norte, onde vivem
majoritariamente aimaras e quechuas, estão atualmente militarizadas com presença dos carabineiros das Forças Armadas. Tá? Mas, como se não bastasse essa grande inovação, a Constituição estipula também fortes cláusulas de equidade de gênero, exigindo paridade de gênero em todas as instituições públicas, inclusive não apenas nos parlamentos, mas também nos serviços públicos. Né? Mantém a autonomia do Banco Central, mas cria um Sistema Nacional de Saúde Pública paralelo, semelhante aqui ao nosso SUS, né? Além de prever educação pública laica e estabelecer que as escolas privadas não podem ter fins lucrativos, num país que havia mercantilizado a educação a partir da Constituição de 1980, fortemente, em todos os níveis. Então, especialmente no nível superior. Então, você pode ver por aí que são inovações muito grandes e que respondem pelo caráter controverso desta Constituição na sociedade chilena, que vai a plebiscito novamente para referendá-la ou não no dia 4 de setembro, e há resistências bastante fortes nesse sentido. Exato. Agora vamos falar aqui sobre os carabineiros, né? Enfim, nessa nova carta, né, existe aí uma mudança importante. Eles estarão sob o comando do Ministério do Interior, né? Já as Forças Armadas estarão sob a direção do Ministério da Defesa e terão aí a finalidade de defender a soberania nacional ante ameaças externas. Como é que você vê, André, essa mudança? Eu gostaria que você falasse do histórico violento desses carabineiros do Chile e em seguida já passo para disso. Fazendo um paralelo com o Brasil, né, uma semelhança e uma diferença. A principal semelhança é que é um corpo militarizado, não é uma polícia militar. Mas a diferença principal, em linha com o que eu mencionei de saída, que é o caráter bastante centralizado, historicamente falando, do Estado chileno, é que ele é uma polícia nacional. Né? Então, se na nossa legislação as PMs são definidas como forças auxiliares das Forças Armadas, elas estão subordinadas aos governadores de Estado, né, devem responder a eles, né, e os seus comandantes têm a patente de coronel ou tenente-coronel. Né. No caso do Chile, ela estava historicamente subordinada ao presidente e ao Ministério da Defesa, e o seu comandante máximo tem a patente de general. Né, de general. Aliás, é bom lembrar que a junta militar, que em 11 de setembro depôs o presidente Salvador Allende, era composta pelos comandantes do Exército, Augusto Pinochet, da Marinha, da Força Aérea e dos Carabineiros. Né? Tudo dos Carabineiros. O general Mendonça, que na época, inclusive, é citado, né, no discurso, no famoso último discurso de Salvador Allende, como um traidor, porque até então havia protestado fidelidade ao governo, como aliás fez Pinochet, e na verdade já estavam conspirando. Então participaram ativamente da conspiração e depois da repressão, né? Tanto a chamada Caravana da Morte, né, no primeiro biênio, aí após a instalação do regime militar, como da repressão nos anos seguintes. É claro, não foram só eles, as Forças Armadas tomaram para si essa repressão também, havia a DINA, né, que era o serviço secreto, o serviço de inteligência, paralelo aí ao nosso antigo SNI, mas os carabineiros tiveram um papel ativo, e é importante dizer que, como uma força militar, eles incorporaram como paradigma de segurança pública muito da chamada Doutrina de Segurança Nacional, né, a DSN. O que é a Doutrina de Segurança Nacional? É um paradigma de defesa que foi incorporado pelas forças armadas latino-americanas de maneira geral, com variações, durante a Guerra Fria, que tinha dois componentes, né? A doutrina de segurança hemisférica dos Estados Unidos e a doutrina da guerra de contra-insurgência dos franceses, né? E cujo elemento comum era, o anticomunismo, né? A ideia de que o inimigo da nação era um inimigo, sobretudo, ideológico, e 2, como tal, ele não era apenas externo, mas também interno. Então, havia um inimigo interno, ou seja, parte da própria população do país, a ser neutralizado ou, pior, eliminado. Né? E isso levou
Portanto, né, essa militarização da segurança pública levou forças como os carabineiros a verem em parte da população, né, um inimigo interno com características ideológicas. Isso ajuda a entender porque, mesmo em 2019, os protestos foram reprimidos da maneira brutal que foram, com algumas dezenas de mortos, né, e centenas de torturados e de mutilados oculares, né? Então, não foi uma repressão menor, né? Uma das demandas, provavelmente agora, durante o governo Boric, será, e não é uma demanda fácil de atender, algum tipo de comissão da verdade, reconciliação que aponte e sancione responsáveis. Lembrando que o Chile fez isso em grande medida em relação aos perpetradores de violações dos direitos humanos durante o regime militar, coisa que o Brasil não chegou a fazer. Agora, Adilson, o texto prevê aí a desmilitarização da polícia, né? Esse texto da Constituinte chilena, remodelando aí os carabineiros, né? Cujo papel vilante na história do Chile, na ditadura e também durante a democracia, que já foi destacado aqui pelo André. Como é que você vê essa mudança no Chile, o paralelo também que você faz com a polícia brasileira? É difícil falar do Chile depois que o André falou, né? Foi muito boa a sua fala, é muito didática, André. Veja bem, o Marilu, André e a todas as pessoas que nos acompanham, a doutrina de segurança nacional apregoou a existência de forças militares para a defesa da nação contra o perigo comunista, os inimigos, né? Os inimigos internos e externos à nação. Houve uma orquestração, como o André bem definiu, por parte dos Estados Unidos, um expoente maior disso é a Escola das Américas, onde eles exportaram técnicos e teóricos para treinar as polícias e também efetivos das polícias da América do Sul, para ficar só no nosso continente, foram para lá para serem treinados segundo os ditames da doutrina de segurança nacional e técnicas de combate aos ditos inimigos da nação. Não é sem muita razão que o Bolsonaro e amigos se agarram ao comunismo, aos comunistas, que ele vê embaixo da cama, em qualquer lugar, e aos inimigos da nação, que as Forças Armadas e as polícias estão aptas para libertar o Brasil. A esse paralelo nefasto. Feito isso, as Forças Armadas não tinham uma capilaridade para atuar em todo o território nacional, para se imiscuir na vida da sociedade, conseguir informações e literalmente caçar os inimigos no seio da sociedade. Precisavam de forças militarizadas que estivessem 24 horas por dia junto com a comunidade. Aí entra as polícias. E aí a razão da militarização das polícias militares ou corpos de polícia semelhantes, como a Força Pública, por exemplo, no estado de São Paulo, e outras denominações em outros estados, transformá-las em forças militares ou exércitos estaduais, digamos assim. Tanto é que em 1969 é editado o Decreto-Lei 667 de 69, que transforma a estrutura das polícias militares em seio nacional, dando a estrutura do Exército Brasileiro, mas não só uma questão de uniforme, de patentes, de cerimonial, mas uma questão de destinação, de atuação, além do policiamento ostensivo e preventivo, para a proteção contra o terrorismo. E esse decreto também cria, ou sedimenta a criação da Inspetoria Geral das Polícias Militares, que é um órgão do governo federal, comandada por um general, que tem a obrigação de coordenar o emprego, a doutrinação, o ensino de todas as polícias militares do Brasil, de acordo com os preceitos elaborados pelas Forças Armadas, em especial pelo Exército. Ou seja, assegurar a uniformização da transmissão dos conhecimentos e da doutrina de segurança nacional em todo o território nacional, para que as forças de segurança estaduais atuem no apoio às forças federais no combate aos subversivos. Daí, para a questão da Zoban da vida, dos doicodes da vida, foi um pulo. Aquela associação nefasta de forças de segurança federais e forças de segurança estaduais
com o apoio de empresários, financiado por empresários, para caçar, torturar, reprimir e desaparecer, até mesmo desaparecer com os inimigos da nação. Tudo isso é falado. Essa estrutura que nós temos até hoje montada no Brasil. Com o processo constituinte de 88, um lobby poderosíssimo, o capítulo da segurança pública não teve alteração significativa. Nós já conversamos isso várias vezes, Marilu. E isso é uma pedra fundamental para dizer o porquê que nós não avançamos na democratização das forças de segurança do Brasil, da segurança pública do Brasil. Exato. Então, Marilu, não teve, permanece o mesmo. O que o Chile está falando para nós? Se nós queremos uma democracia de fato, um Estado democrático de direito que atue em favor dos cidadãos, com toda a sua pluralidade, nós devemos ter instituições de Estados de fato democráticas. E para isso nós temos que desconstituir o que havia antes, que foi criado no seio da ditadura que existe até hoje, para criarmos instituições de Estados com os valores democráticos de fato. Porque senão essa democracia não funciona. O Chile está falando isso para nós. E é isso que nós precisamos no Brasil, mas que nós não vemos perspectivas disso acontecer. Agora, Dilson, como você já falou aqui várias vezes no Jornal Brasil Atual, né, em relação ao seu estudo, a sua pesquisa, a violência aumentou, não é isso? Depois que teve todo esse aparato, né, como você acabou de falar, a violência aumentou, a segurança pública praticamente ficou completamente em segundo plano, a segurança pública naquele sentido de dar segurança à população, né? E a gente sabe que começou a haver também muitas mortes, muitos assassinatos de pessoas com o alvo certo, não é isso? Isso, Marilu, uma estrutura que foi criada para combater o inimigo, ela continua existindo para combater o inimigo. Quem é o inimigo? Aqueles que são nomeados como inimigos. Se antes eram os ditos subversivos, os que contestavam o regime ditatorial, entre aspas, com o fim desse, que ainda a gente vê manifestações ditatoriais pululando por aí, que a gente põe em dúvida se nós vivemos de fato numa democracia ou não. Veja os recentes acontecimentos, né? Mas aí segmentos da população podem ser nomeados como inimigos. Pessoas que estão protestando contra o governo podem ser nomeados como inimigos e podem ser feridos de uma maneira grave, perda da visão, por exemplo, como aconteceu no Chile, como aconteceu no Brasil, ou até mesmo morte. Essa cultura do inimigo determina a atuação dos órgãos de segurança. E ao permanecer essa existência do inimigo, da necessidade do inimigo, nós temos forças de segurança prontas para o combate. O que aconteceu com o Genivaldo? O que aconteceu com tantos outros? Eles invadem territórios para combater o inimigo. São tropas de ocupação. Não são forças que representam, que atuam em nome do Estado para promover a segurança pública, reconhecendo a pluralidade dos cidadãos. São forças que atuam num território de guerra conflagrada para eliminar o inimigo. É isso que nós temos. Agora, a possibilidade, André, também dessa carta, né, ser aprovada, você estava falando de uma certa dificuldade em se aprovar essa nova constituinte no Chile. Eu queria que você falasse sobre isso, depois também quero a opinião do Adilson, porque a gente está num período aqui exatamente eleitoral, pré-eleitoral, e esse tema, com certeza, estará aí em pauta, né? Queria também a sua opinião, André, sobre isso. Pois é, Marilu, a confiar nas sondagens é sempre complicado, ainda mais num país como o Chile, onde o voto não é obrigatório, é bom que se pondere isso. Digamos, a forte resistência na população a aprovar a nova Constituição, né? Ou seja, a opção pelo não, né, pelo rechaço, como eles dizem lá, vem com força, né? O governo tem enfrentado problemas, Boric tem problemas de popularidade também, pelo que as sondagens indicam, e essas duas coisas se sobrepõem, né? A uma má avaliação do governo e a tendência à recusa da Constituição. Quem são os setores que recusam? Bom, todo o espectro da direita chilena, em maior ou menor medida ligado ao pinochetismo,
e é bom lembrar que o candidato que foi para o segundo turno contra Boric, né, José Antônio Cast, e que agora é uma das figuras de proa da oposição, é um pinochetista declarado, mas também setores do centro, ou da antiga centro-esquerda, da chamada antiga Concertación, que governou o Chile na maior parte do tempo após o fim da ditadura, e que de alguma maneira se haviam acomodado àquele estado de coisas, né, criado pela Constituição de 80, também são muito resistentes a algumas das suas inovações. Então, não será fácil a aprovação, né, as forças ligadas ao governo, né, a Frente Ampla, ao Partido Comunista, aos independentes que apostaram nesse processo também, estão fazendo todo um esforço de esclarecimento da população, mas não será fácil porque há grandes interesses em jogo. Os próprios carabireiros, é bom dizer que são uma polícia politizada e foram flagrados em mais de uma ocasião fazendo campanha por José Antônio Cast quase que escancaradamente, no segundo turno da eleição presidencial do ano passado, né? Obviamente, resistem à sua desmilitarização, e também, por exemplo, os setores de educação, saúde e previdência privada. A previdência também será transformada pela nova carta, né? No sentido de uma previdência não de capitalização, que era o modelo que Paulo Guedes queria trazer para cá, né? Mas um modelo de previdência solidária. Então, as AFPs, que são os fundos de pensão de lá, né, a indústria da saúde, da educação privada, lobbies poderosos, né, estão em cheio na campanha contra. Então, não vai ser fácil, né? E é claro, né, essa polarização que o Chile vive, que outros países da região vivem, tem muitas semelhanças com a polarização que nós vemos aqui, e que, de alguma maneira, se expressará nas eleições vindouras aí em outubro, com a diferença de que aqui é alguém muito parecido com José Antônio Cast, que está no governo, né? Exato, e aqui em relação às eleições, né, temos uma candidatura que está se mostrando bastante forte, que é a candidatura Lula, né, e qual que é a expectativa também em relação a este tema, né, segurança pública, num possível governo do ex-presidente Lula. Pois é, o ex-presidente Lula vem com força, né? Está aí nas pesquisas pontuando em mais de 40% na estimulada, né? E mais de 30% na espontânea em todas elas, né? Em torno de 44%, 45%, às vezes 46%, 47%, né? Com alguma chance de vencer no primeiro turno até, a depender da pesquisa. Ele montou um arco de alianças muito amplo, né, inclusive incorporando como vice o seu rival, né, o histórico rival Geraldo Alckmin, nosso ex-governador. Digamos, agora, esse caráter amplo da aliança aponta que uma série de questões sensíveis terão que ser muito negociadas. Que é bom lembrar também que o bolsonarismo não vai desaparecer com uma eventual derrota do atual presidente, vai continuar no Congresso, vai continuar na sociedade, vai continuar nas polícias. Então, eu seria bastante cético em relação à reforma, embora setores ligados aos direitos humanos teriam um espaço no atual governo Lula, o que não tem no governo atual, são considerados, inclusive, inimigos pelo atual governo, o que já seria em si um avanço, mas as pressões que vêm de baixo, né, no sentido de, né, pegando os casos emblemáticos, né, justiça por Marielle, justiça por Genivaldo e tantos outros casos, né, o caso da Maré, do Jacarezinho, tantos outros, né, vai ser muito complicado mexer nesse vespeiro para um governo que assumirá na defensiva, porque nós sabemos que o presidente atual não vai reconhecer sua derrota eleitoral, vai fazer agitação em torno disso, né? Então o novo governo já, nesse sentido, começará na defensiva. Não vai ser fácil mexer nesse vespeiro da segurança pública e da relação entre polícias, exército, que o coronel Adilson bem descreveu aqui, recuperou aqui, enfim, e que, digamos, é algo muito entranhado no aparelho do Estado brasileiro.
Vai ser, porque o Chile também conseguiu mexer nisso, porque houve um deslocamento muito grande da correlação de forças, né, com as grandes manifestações de 2019, e o seu saldo, inclusive, tanto positivo, no sentido da Constituição, como negativo, em termos das vítimas de violações de direitos humanos, né? E se mesmo lá está difícil aprovar, imagina aqui. Isso é difícil mesmo, mexer nesse vespeiro da segurança pública, Adilson, mesmo com a candidatura Lula, enfim, como o André já falou, que também está muito mais, obviamente, alinhado aos direitos humanos? Sim, Elô, veja bem, Marilu, desde 88, nós temos que pegar os governos de esquerda, ou centro-esquerda, ou centro-direita, como é que podemos definir os vários governos que nós tivemos no Brasil, numa época de, digamos assim, normalidade democrática, eles não quiseram, eles não toparam mexer nessas estruturas arcaicas enraizadas no Estado brasileiro. Aqui estou me referindo então somente à questão da segurança pública. Se naquela época, de uma relativa normalidade democrática, que poderia avançar, não o fizeram, imagina agora, com uma deterioração do panorama institucional brasileiro, onde nós estamos votando para tentar salvar a democracia. E esse leque de alianças que o governo Lula, que o Lula está fazendo, que eu acho interessante, porque tem que dialogar com vários segmentos da sociedade, permite o quê? A gente dizer que há um comprovante, um conteúdo conservador no seu programa de governo. Então, se antes era difícil, eu vou dizer que hoje é impossível. Então, nós não teremos nos próximos anos alterações significativas na segurança pública, porque o quadro institucional está tão deteriorado que se a gente conseguir voltar ao que era em 2016, digamos assim, já vai estar bom demais. De tão ruim que está, já vai estar bom demais. Ou seja, não há perspectiva de mudança do cenário da segurança pública por um painel democrático, por uma existência democrática de fato, com transparência, com efetivo controle da sociedade civil. Infelizmente, não há essa perspectiva. Nós estamos agora na antessala de um processo eleitoral, nas vésperas de uma eleição, para votar para salvar a democracia. Então, não tem outras discussões presentes. Não há, na minha visão. Tá certo, então. Bom, Adilson, muito obrigada aqui pela sua participação. André, um forte abraço. A gente espera sempre contar com vocês dois aqui no nosso jornal, viu? Forte abraço para os dois, muitíssimo obrigada. Grande abraço, Marilu, Adilson, ouvintes, e, bom, fico à disposição para futuras conversas. Marilu, sempre um prazer, obrigado, e obrigado pela oportunidade de conhecer o André e dividir esse espaço com ele, que a gente aprende muito. Muito obrigado mesmo a todos. E a gente aprende com os dois. Muito obrigada, André Kaisel, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP e doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.